Senhor Deus, Pai Celestial, nós oramos, rogando, ó Deus, graça, 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 graça. Que o Senhor possa, Pai, manifestá-la a nosso favor. Nós precisamos disto, Pai. Sem o Senhor, não chegaremos a lugar nenhum. O Senhor assim nos falou: sem mim nada podeis fazer. Deus bendito, nós não queremos, Pai, fazer nada de nós mesmos. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, nos inspire. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, nos oriente, nos dirija a fazer tudo aquilo que preencher os teus requisitos, aquilo que o Senhor deseja que façamos. Abençoa, Pai, que nós possamos discernir as coisas, ver com clareza, Pai, e agirmos com inteligência do Espírito Santo. Abençoa, Pai, a cada um daqueles que estão à distância, através da internet, congregações, lares, famílias, indivíduos, às vezes no trabalho, na estrada, viajando. Ó Deus, o mundo está ruim, mas nós estamos, Pai, na expectativa de que as coisas boas prometidas pelo Senhor tomarão forma e lugar em breve. Nós oramos agora, Pai, pedindo a unção do céu para o que nós vamos ler, estudar. Ajuda-nos, ó Pai, a meditar de forma correta. Oramos a Ti rogando estas bênçãos, nos lembrando daqueles, Pai, que passam pelo vale da sombra da morte, homens, mulheres. Nos lembramos, ó Deus, do Roberto, por quem oramos ontem. Senhor Jesus, que a Tua mão de misericórdia, Pai, esteja a favor dele. E também, Senhor, irmã Maria, das dores Máximo de Souza, não sabemos notícia ainda, mas ela iria se submeter àquela cirurgia ontem. Deus bendito, que o Senhor possa ter estado ali com aqueles médicos, conduzindo as suas mãos. Aleluia! E qualquer outro, Pai, que porventura possa estar passando por necessidades físicas e espirituais, o Senhor possa ajudar, visitar neste dia. Rogamos isto a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos abrir nossas Bíblias em São João capítulo 14. É a Escritura, né? Para que foi dado o Espírito Santo. É a escritura que o irmão Branham usou para poder dar tema à mensagem que nós estamos a estudar. Para que foi dado o Espírito Santo, pregada no dia 17 de
dezembro de 1959. Está conectado? Então, irmão Carlos, pastor Carlos e congregação lá em Picos. Piripiri. Perdão, pastor Francisco. Pastor Francisco vai para Picos, ou para Piripiri, e chega lá, vai conectar, vai fazer local. Ele é chefe é chefe. Então não é Picos, é Piripiri. Pastor Francisco Costa, né? Está lá hoje, mas está conectado, assistindo aqui conosco. Deus abençoe a igreja de Piripiri. Eu sei que o irmão Tarcísio também, se não estiver na congregação, que é frente à casa dele, agora não tem desculpa para não ir, porque a irmã Rita ainda pode ir desfilando, né? Irmã Rita, pegada no braço e tal, viu? Deus abençoe, irmão Neto, irmão Souza e todos os demais. Um abraço a todos vocês aí em Piripiri. Vamos à leitura. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Foi citado, São João 14, perdão, eu não citei os versículos. 14, do 22 ao 26. Agora já encontrou, né? São João 14, do 22 ao 26, diz-nos: Disse-lhes Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Podeis vos assentar? Agora, irmãos, essa leitura que foi a partir do versículo 12, São João 14, a partir do versículo 12, era a leitura completa, que eu gostaria de voltar aqui, né, na Escritura, e reler também, do versículo 12 até o 21. E foi a escritura lida, era uma escritura longa, eu a dividi, e agora nós vamos repetir. Por quê? Porque aqui tem muita importância no fator que nós estamos estudando. Aqui mostra a unidade da divindade. A unidade da divindade não está em três corpos, três indivíduos distintos um do outro. A divindade está em um corpo, uma pessoa manifesta. Agora, tudo que Jesus disse, o que não está em parábola, em metáfora, está em entrelinhas. Está em entrelinhas.
Por isso não é a todos que é manifesto a distinção ou o entendimento daquilo que está escrito. Aí então surgem as interpretações. O que as interpretações geram? Sistemas A, B, C, D e etc. Nós temos no mundo hoje em torno de 60 mil, porque o último censo que eu vi afirmava que nós temos 53 mil denominações no mundo. Cada uma delas defende uma ordem teológica. Aí, aquela teologia forma um sistema intitulado A, B ou C. Nós não citamos os nomes, por quê? Porque isso fere. Você, quando prega contra o fumo, o fumante, ao invés de agradecer por estar recebendo uma orientação acerca do mal que o fumo faz, o fumante se agrava. O que ele tem a ver com a minha vida? É eu que estou fumando, eu não estou comprando com o dinheiro dele, graças a Deus, que não está comprando com o meu dinheiro, mas está se envenenando, está se enchendo de câncer, está se enchendo da possibilidade de um infarto, de tromboses e etc. Por quê? Porque achou que eu estava contra ele quando eu disse que fumar é prejudicial à saúde. E assim vai, o álcool, a bebida. E como se isso não bastasse, aí vem a prostituição, o adultério e etc. Você pregar contra o adultério, contra a prostituição, para o adúltero, para a prostituta ou o prostituto, você o está ofendendo. Mas você está querendo o seu mal? Não, o seu bem. Por quê? Porque quem faz tais coisas não podem herdar o reino dos céus. Está perdido. Mas os sistemas, por não entenderem, por não terem o discernimento do que vê e ouve, se perde também. Está perdido também. Jesus disse que os escolhidos, aí vamos entrar em um tema que nem mesmo o mundo pentecostal acredita: eleição, predestinação. Os sistemas não creem nisso. Lê na Bíblia, mas não crê. Por quê? Porque o sistema interpreta os fatos e diz que não é mais para hoje. Não existe tal coisa. Não existe tal coisa. Ora, Isaías 7,14 é uma profecia que mostra uma pré-determinação divina, uma predestinação divina. Aleluia. Isaías 49:6 mostra uma predestinação, uma pré-eleição de Saulo, o Saulo de Tarso, para ser o quê? O 12º apóstolo do apostolado. Não era Matias. Matias foi a escolha do homem e Paulo foi a escolha de Deus. Amém. Predestinação
para aquele fato. Ele foi anunciado 712 anos antes dele chegar. Isaías 49, 6. Quando Paulo se identificou como tal, Atos capítulo 13, porque na mesma profecia predeterminava que ele fosse primeiro aos judeus, porque ele tinha que ser rejeitado também pelos judeus. Por quê? Porque ele estava no ofício de o Filho do Homem também no princípio. Ele era Cristo nele, um profeta. Paulo, o Saulo de Tarso. Quando ele foi aos judeus, tentou com os judeus a convencê-los a que o Cristo era aquele, o Messias era aquele Jesus para eles, mas não era para eles. Paulo tinha que ser rejeitado para ele poder então se posicionar. Isaías 49, 6 tinha que se cumprir na sua vida. E quando ele então se deparou com os judeus ali, os judeus se macomunaram contra ele, e ele então, pondo-se de pé, disse-lhes: posto que vocês não se julgam dignos, da vida eterna, ou do Evangelho, ou de Cristo, eu me volto para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. E citou Isaías 49, versículo 6. Eu te dei para a luz dos gentios, para que sejas minha testemunha a todas as gentes, até. Amém? Aonde? Até em Teresina. Até no Piauí. Até no Maranhão. Até no Goiás, no Brasil inteiro. Até os confins da terra. Que é esta a nossa colocação geográfica no mundo. O Evangelho chega aqui, daqui ele volta ao Oriente. Por quê? Porque nós somos o extremo das Américas. Sabia você disso? Ponta dos Seixas, na Paraíba, é o fim das Américas. É o fim da coisa. A luz acompanha o sol, não é isso? Acompanha o sol. A luz não, o Evangelho acompanha o sol. E ele vai dar 7 voltas em torno da terra. Éfeso, 1 volta. Esmirna, 2 voltas. Pérgamo, 3 voltas. Tiatira, 4 voltas. Sardo, 5 voltas. Filadélfia, 6 voltas. Laodiceia, 7ª volta. O Evangelho está retornando para os judeus. Romanos capítulo 11. Leia. Assim como eles rejeitaram, e aquele Evangelho rejeitado veio para nós, agora somos nós os que estamos rejeitando o Evangelho. E estamos espatifando-o. Estamos afaccionando-o, dividindo-o por completo. Porque aquela não pensa como aquela não pensa como aquela, e assim vai. E a teologia, como um todo, apoia aquela, falando contra uma a outra. Aquele ali diz, tem dons. Aquele ali diz, não, foi só para os apóstolos. Aquele ali diz, tem cura divina. Aquele ali diz, não, foi só para os 12 discípulos. Não, não, não e não.
Marcos 16 não morreu. Marcos 16 continua Bíblia. Amém. Marcos 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, não evangelho. Aquela ali é um, aquela ali é outro, aquela lá é outro, mas o evangelho é este aqui. Está. Então, essa é a hora em que nós estamos vivendo. É hora de retorno. Malaquias 4, 5 e 6 está se cumprindo. Poderíamos tomar estas Bíblias e lê-las e dizer: hoje tem se cumprido estas Escrituras ante os vossos olhos. Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 7. Estão se cumprindo hoje. O mundo religioso está vendo? Não. Por quê? Porque como foi nos dias de Jesus. Eu disse, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Jesus, como foi nos dias dos apóstolos. Só uma pequena casta vai ver. Quem são eles? Eleitos, predestinados. Ora, é 2 mais 2. Olha, irmãos, e o que viria fazer isso? É uma escola bíblica dominical. Por isso é que eu senti o desejo de ler outra vez. Do 12 ao 21. Vamos ouvir? Vamos ler? Amém. Vamos em frente. Aqui está, preste atenção. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí eu volto a Marcos 16. Tem que completar. Estão entendendo? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado. Crê em quê? No evangelho. Não é no rótulo A, B ou C. Mas no evangelho. E for batizado, que jeito? Do jeito que o evangelho ensina, em atos. Atos quer dizer ações, prática. Será salvo. O que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isto é o evangelho, tá ok? E para que isso aconteça, o curador, quem é o curador? É aquele que predestinadamente, como Isaías 53 afirma, eu estou falando de Bíblia, não é a interpretação do A, do B ou do C, porque aquele ali está dizendo que não tem mais isso. Isso aí não é mais nada, não é? Está escrito. Irmãos, que hora nós estamos vivendo? É a hora mais solene, é a hora mais sublime. É a hora quando ou nós nos movemos, ou Deus vai
passar à frente e levantar outros com os quais ele possa se mover. Preste atenção, quando os judeus se endureceram, ele passou a nós. Aí voltamos a Romanos 11. Assim como ele passou a nós, pode voltar a eles. O que nos trouxe deles, o que nos trouxe vindo deles, foi a sua rejeição. E o que nos levará? E o que levará o evangelho a eles de novo? É a nossa rejeição. Guarde isso. Ou nós vamos ser crentes, ou nós vamos comer e beber e folgar. Por quê? Porque brincar de ser crente, o mundo está brincando. Eu conheci o evangelho há 68, 69 anos atrás. Não chega a 68, porque completou em novembro do ano passado. Eu tinha 9 anos de idade, quando eu conheci o evangelho. E eu conheci ele no movimento pentecostal do dia, a chamada Assembleia de Deus. Eu conheci o evangelho ali, e eles eram crentes. Eram crentes. Uma mulher, para receber um dom de línguas, só um minuto. Tinha que ser santa. Ela tinha que se vestir, ela tinha que se cobrir, ela não podia cortar o seu cabelo. Até então era o evangelho. Tá ok? Eu conheci isso aí. Fui testemunha disto aí. Para receber um dom de línguas, tinha que ser assim. Elas tinham que ser dessa maneira, santas. Mas hoje, o Espírito Santo desceu. Hoje o Espírito Santo não está nem aí mais. Pode cortar cabelo, vai estar falando em línguas. Pode estar pintando a cara, vai falar em línguas. Pode estar usando roupa de homem, está falando em línguas. Pode usar shortinho de cotton, que é uma vergonha para quem tem. E está dizendo, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Antigamente você conhecia elas como crentes de longe, quando você via. Hoje você não conhece ninguém, porque está igual o mundo. É verdade. Mas Deus parou aí? Não. Saltou em frente. Está indo em frente. Amém. E Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, vamos todos juntos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, o nosso Deus, não para. Ele vai de bom para melhor. É nisso que nós estamos. A gente não, tem hora que não suporta.
Aleluia. Nós precisamos acordar. É verdade. É hora de nós sermos os melhores. Me ajuda, Deus. É verdade. Em atos, em ações, em vida, em postura, em conduta, nós ou somos diferentes ou vamos comer e beber. Vamos tirar proveito da lama que o mundo tem, porque amanhã vamos morrer. E acabou. Mas, se nós levantarmos a cabeça. Aleluia! Irmãos, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Profeta, irmão Branham, nós vamos estudar bem aqui, já. Ele fala, ao invés de maiores, é mais. É a tradução original do hebraico, não é maiores, é mais. É número, é quantidade. Estão entendendo? É quantidade. Porque quem poderia fazer uma obra maior do que a que ele fez? Ora, se nós pudéssemos fazer uma obra maior do que a que ele fez, não precisava dele vir fazer a dele. Uma obrinha. Entendeu? Mas mais é número, é quantidade. Meu irmão, ai de nós se não tivéssemos a sombra profética de Deus para esta hora. Fará maiores ou mais do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é o Pai? Irmão, quem é o Pai? A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles se diz por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e se convertam com o coração e eu os cure. Essa cura não é do câncer, da tuberculose, não. Essa cura é da alma, é a salvação. Quando você vê eles falando ali, a Bíblia falando ali, e eu os cure, está falando da alma. A cura da alma é livrá-la da morte eterna. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Quem é o Pai? Vai se interrogando por aí. Quem é o Pai? É a primeira pessoa. Tem Bíblia para isso? Tem alguém? Tem Bíblia para isso? Não tem, mas eu tenho, para mostrar que é a terceira que é o Pai. É o Espírito Santo. É São Mateus 1 a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou casada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido, ou engravidado do Espírito Santo. E quando uma mulher se engravida de um homem, o pai da criança
é aquele do qual ela se engravidou. Ah, mas ela engravidou, foi só uma sombra que ele fez. A Bíblia está dizendo que o que nela foi gerado, o que nela foi gerado é do, vamos dizer, Espírito Santo. E se o Espírito Santo gerou, quem é seu pai? É a primeira ou a terceira? Pastor Machado, ontem um espírito religioso correu lá da praça quando isso foi dito para ele. Mas ele correu na mesma hora. Ora, vamos lá? Eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ó, Pai, primeira. Filho, segunda. Era o que estava fazendo a oração. Falando. Fazer a oração quer dizer falar. O orador fala. Prestem atenção. Vamos ser sensatos. Não vamos ser dementes. Por quê? Porque a nós nos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, não. Fazer o quê? Para que fique convosco para sempre. Quem é ele? O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer e que não pode receber, melhor dizendo, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, por quê? Não o vê, nem o conhece. Não é terceira pessoa, é terceira pessoa. E onde está o alfa e o ômega? Onde está o princípio e o fim? Onde está o primeiro e o derradeiro? Aonde ele está? Ora, ele está em Cristo. Por isso ele disse, São João 10:30, eu e o Pai somos, quantos? Mas eles dizem que são dois, um é primeiro, outro é segundo. Aonde está a verdade? É na Bíblia ou na teologia? Que quer dizer ciência que estuda Deus. Agora, o que significa a palavra Deus? Objeto de estudo? Não. Significa objeto de adoração. Esse é o Espírito Santo em Cristo, se dando a conhecer. É o Espírito Santo em Cristo para poder derramar o sangue de Deus para me salvar, para te salvar. Isso está escrito? Está. Tem Bíblia para isso? Tem. Atos 20, versículo 28. Viu? A igreja de Deus, a qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Vamos aqui? Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estava com eles, e posteriormente estaria neles. Não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão é titi? É vovô? É pai. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha, irmãos, escola bíblica dominical. Nós estamos lendo São João 14. Agora, que história é essa? Que história é essa? É a história que nós estamos lendo. Está escrito. Está escrito. Agora, vamos ali. Efésios, capítulo 4. Aos Efésios, capítulo 4. Vamos ver aqui o que é. Se é uma unidade ou se é uma trindade. Como é que está? Como é que está esta unidade formada? Nós cremos numa trindade? Nós cremos numa trindade? Amém. Cremos. De pessoas distintas? Não. Nós cremos numa trindade simples. Nós de manifestações ou atributos do mesmo ator. É Deus em morfe. Que quer dizer Deus mudando de máscara, mudando de ato, mudando de ação. O mesmo Deus sobre nós, Ele é Pai. O mesmo Deus conosco, Ele é Filho. O mesmo Deus em nós é profeta, rei, sacerdote e profeta. O mesmo Deus. Samuel, o profeta do Velho Testamento, teve estas três coisas, esses três ofícios nele. E não fez dele três pessoas distintas. Ele era rei, sacerdote e profeta. Samuel. Amém. E agora vamos, Efésios capítulo 4. A unidade, não é a trindade. A unidade. Vamos aqui? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí vem do verbo haver. H-A. Há um só corpo. Esse um só corpo é Jesus. Se chamava Jesus. Amém ou não? Esse único corpo chamava-se Jesus. Há um só corpo e um só Espírito. Esse Espírito chama-se o quê? Chama-se o quê? Espírito Santo. Espírito Santo. Certo? São João 4, 24, porque Deus é Espírito. Amém? E importa que os seus adoradores o adorem em e em verdade. Isto aqui é uma escola bíblica
dominical. Guarde isso. Vamos em frente. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 3 senhores. Está escrito aí? Hã? Como é que está escrito? Ah, desculpa, eu errei então. Um só Senhor, uma só fé. Não uma batista, uma presbiteriana, uma da Universal, uma da do Véu, outra da Adventista, outra. Certo? Mas uma só fé, um só batismo, não 500 batismos. Aí tem batismo que é de bruço, tem batismo que é de costa, tem batismo que mergulha uma vez, tem batismo que mergulha 3, tem batismo, e a invocação do nome não é nome, é título. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos do mesmo e único Deus. Rei, Ele é Pai. Sacerdote, Ele é Filho. Espírito Santo, Ele é profeta. Em nós, Ele é profeta. Esta é a Bíblia. Guarde isso. Vamos em frente. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Rei, por todos sacerdote e em todos profeta, o mesmo Deus, reinando, intercedendo, iluminando. Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de teologia. Ok? A teologia católica é uma, a teologia, eu digo pentecostal porque são N's. Até a igreja romana já tem uma doutrina pentecostal lá dentro dela, que é o chamado grupo carismático. Adventista tem Adventista da Promessa. Presbiteriana tem uma renovada, Batista tem uma renovada, Deus é Amor e Universal, que é o New Pentecostalismo. Tem que renovar, tem que renovar é a sua vida, a minha vida, é a nossa vida, é que tem que ser renovada. Isso é que significa nascer de novo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, ele subiu. Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, teve um que fez isso? Quem foi? Jesus. Teve um que fez isso, quem foi? Jesus. Foi ele que desceu até as partes mais baixas da terra. Ele desceu a Jericó, e ficou tão baixo em Jericó, a cidade mais baixa da terra, que para ver o homem mais baixo que tinha ali, ele teve que olhar para cima. Jesus. Mas ainda não era tudo. Ele tinha que descer ao inferno também, que é a outra parte mais baixa. Para fazer o quê? Para trazer de lá aqueles que, como nós, criam
naquele cordeiro animal, o qual dizia para eles que o cordeiro semelhante, o parente redentor, viria. Amém? E quando o parente redentor chegou, para poder tirá-los, ele teve que descer até lá embaixo, do inferno também. São João, São Pedro, capítulo 2, se não me falha a memória, né? 1 Pedro, capítulo 2, ou 3? 2. Estão entendendo? E ele desceu às partes mais baixas. Ele foi ao inferno e trouxe dali Abraão. Ele trouxe dali Abel, Sete, Abraão, Davi, Samuel, os profetas, os patriarcas, e os arrastou para fora, e quando ele na manhã do terceiro dia ressuscitou, eles saíram com ele. Amém. Aleluia. Por que saíram com ele? Porque eram predestinados para isso. Tem Bíblia para isso, pastor? Tem. Efésios, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Estamos falando de quê? Estamos falando de Bíblia. Efésios, capítulo 1. Vamos aqui? Ora, eu quero que você conheça a Bíblia. Paulo, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de quem? Dos fariseus? Dos saduceus, dos helenistas, dos zelotas, dos sênios, dos herodianos, dos dianistas, de quem? Hoje tem apóstolo de A, de B, de C, de D, certo? Um branco, um preto, um vermelho, um amarelo. Se chamam apóstolos. Mas apóstolo de quem? Da igreja A, da igreja B, da igreja C. Agora, Paulo não era apóstolo de nenhuma dessas, mas era apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, tem um Deus Pai? Tem. Quem é esse Pai? Hein? Que pessoa que ele é? Qual é a pessoa? Qual é a colocação dele? Hein? A colocação dele é dentro daquele corpo chamado Jesus. Colossenses 2:9, porque nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fora de Cristo não há Deus em lugar nenhum. Por isso ele podia dizer: quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Aí eu vou a São João 14 de novo e volto mais um pedacinho. Volta antes do versículo 12. Estamos entendendo? Amém. Irmãos, preste atenção. O que há de ser, e Deus pede conta. Por isso, nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar, porque Deus faz isto para que haja temor diante dele. Tem predestinação, eleição? Vamos ver? Estou lendo a Bíblia. Versículo 3:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Tem eleição? Ora, a Bíblia está nos falando isso aqui em Hebreus, ou melhor, em Romanos 11. Foram acrescidos à igreja do Senhor Jesus para a noiva do Cordeiro, os que estavam eleitos dentro de Israel, para crer no Evangelho que nasceu em Pentecostes. Ok? Como também nos elegeu nele, quando, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou. Tem predestinação na Bíblia? Oi, como é que aquela ali diz que não tem, aquela outra diz que não tem, aquela diz que não tem, a outra diz que tem, mas já de maneira torcida? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que o homem se filiou ao rol de membros da sua igreja, pronto, ele pode fazer o que ele quiser. Ele está salvo, foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é calvinismo. Quem prega isso? Sistema chamado presbiteriano. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, sugestão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 também, né? Vamos aqui? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu abro um parêntese. E Teresina. Amém. Você crê? Amém. Eu creio. Para não ficar só local, eu estendo. Piauí. Mas tem uns me escutando ali no Maranhão. Então, eu ponho o Maranhão dentro. Tem uns me escutando ali em São Paulo. Eu ponho São Paulo dentro. Será que não tem alguém no Ceará? Será que não tem nos States? Sempre somos assistidos lá por Walpole, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu não sei, está nos assistindo hoje lá, meu primo, irmão Luciano Vilela. Irmãos, o Senhor, o qual nós servimos, é universal. Amém? A palavra universal significa o quê? Católico. Católico. Apostólico, não romano. Cristão. Quem é romano, vem oriundo do romanismo, tem sua doutrina também. Só está faltando colocar os santinhos. Só tirou os santinhos. Mas o resto, a essência, o principal, está tudo lá dentro. Essa doutrina que substituiu Júpiter, Juno e Minerva, a última que eles tinham, por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
1 mais 1 mais 1 igual a 1. Existe? Matemática é ciência exata. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Isto é politeísmo, crença em muitos deuses. Ok? E nós cremos na unidade do Espírito. Um corpo, um Espírito. E dentro deste Espírito tem uma alma inteligente, que não tem igual, inigualável, que é a sabedoria em específico, no singular. Amém. Agora, vamos aqui. Eleitos segundo a presciência, a palavra presciência significa conhecimento antecipado das coisas. Deus, para Ele, tanto faz o princípio quanto o fim. Nada muda. Ele conhece tudo. Você crê? Esse é o Deus que nós pregamos. Ele é único. Ele é único. Vamos dizer juntos? Ele é único. Ele não é trino, é único. 1 Timóteo 1 Timóteo 1, 17. Eu leio o 16 também. Eu leio o 16 também, tá? Vamos aqui? Eu estou lendo Bíblia. Essa é a escola bíblica, vamos dizer juntos? Escola bíblica dominical. Você viu como é que eu ia errando? O que eu ia falando? Isso cria entre linhas. Isso cria entre linhas. Entendam. Aqui nesse versículo 2, eu estava lendo, o senhor parou, né? Segundo a presciência, isso eu não estou de Deus Pai. Aí quem está lá fora pode pensar, não, ele não citou Deus Pai. Ah, pera, então eu leio de novo. Eu não, está escrito, é amém. Você crê? Amém. Está escrito. Está escrito. Vamos dizer juntos? Está escrito. Para, né? Cadê? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Ora, tem um Deus Pai? Tem, mas aonde Ele é visto e onde Ele está? No único corpo que existe. Eu e o Pai somos não dois. Não dois. Eu e o Pai somos um. Onde isso está escrito, pregador? Depois eu vou lá, vou te levar lá. Tá ok? Eu estou falando de Bíblia. Vamos aqui, 1 Timóteo 1, 16, diz assim, mas por isso... Espera aí, vamos voltar ao 15. Vamos voltar ao 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia,
para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, vamos ler juntos? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. É único ou trino? A Bíblia está dizendo. Agora, se aquela teologia ali diz o contrário, quem que você deve crer? Em quem que você deve crer? Antes seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Encerra o assunto? Não. Vamos a São João. Vamos a São João 14 de novo. Vamos a São João. Hein? Misericórdia, irmão. O tempo já foi. Eu não vi. Então eu vou continuar cego. Eu prefiro. Então eu vou continuar cego. Não estou nem aí. Vocês se virem. São João 14, eu vou ler a partir do 6. Sobre? Ixi, misericórdia. Vocês só têm conversa fiada. Vocês não conhecem Bíblia? Fica aí pegando Bíblia. A Bíblia é infinita. Se eu for andar nela, não paro hoje. Nem amanhã. Nem até quando eu morrer. E ela vai continuar depois que eu for. Ondas estarão passando por aí. Vamos aqui, São João 14, a partir do 6. Que é uma escritura polêmica, que eu tenho ouvido 1 milhão de vezes, pelo menos, sendo citada por denominações erradas, conforme... Aí agora eu vou lá para Picos. Eu tive um encontro lá em Picos com um senhor, pastor de um movimento pentecostal. Eu chegando em Picos, ali nós tínhamos 2 famílias de membros. Na entrada de Picos, no pé daquela serra ali, bem no barranco do morro lá, tinha 2 famílias, que eu assistia ali. A Aerolândia, no pé do morro, ali na entrada de Picos, ali, eu tinha 2 famílias que eu assistia, as quais foram para Brasília, mudaram para Brasília. O irmão Francisco e família, e uma cunhada dele e família. E ao chegar ali, eu recebi um recado que tinha um crente desta organização pentecostal que queria falar comigo. Eu falei, então vamos lá, irmão Francisco. Nós saímos e fomos lá na casa desse rapaz. E um vizinho dele, que era da mesma igreja, ficou sabendo que eu ia lá. E ele foi lá e chamou o pastor dele. E eu cheguei lá, ele me convidou, eu entrei, e nós começamos, eu abri minha Bíblia e começamos a conversar. E quando eu comecei a conversar, o pastor dele entrou. Bom dia, não, era boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o pastor desse irmão. Eu falei, ótimo. Ele falou assim, o senhor faltou com a ética pastoral. O senhor veio aqui na casa de um membro
da minha igreja. Falei, não. A gente falta com a ética pastoral quando a gente não é convidado e invade. Aí eu falei, mas eu, independente de qualquer organização, falo com qualquer pessoa que me der a oportunidade de falar com ele. E ele me convidou, eu estou aqui a convite. Então, não faltei com a ética pastoral. Aí ele falou, não. Em que vocês estavam falando? Eu falei, não, nós estávamos falando sobre São João 14. Lá São João 14 está escrito, irmão. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Falei, irmão, o senhor tem certeza que está escrito desse jeito? Eles têm. Eu falei, pois eu gostaria que então o senhor abrisse a Bíblia e examinasse para nós, leia para nós, São João 14,6. Ele falou, eu não trouxe minha Bíblia. Eu falei, então, eu te empresto a minha, está aqui. Nós estávamos falando sobre isso aqui, né? E aí o senhor chegou e fez a citação, só que essa citação não condiz com o que está escrito. Quando disse o senhor, está escrito assim. Falei, como? E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu falei, está errado. Leia, por favor. Ele pegou a Bíblia, leu. E disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Falei, irmão, está errado, leia de novo. Ele leu 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele inteirou a 5ª vez, que eu mandei ele ler a 6ª, ele apelou. Apelou bravo. O senhor me respeita. Está querendo gozar da minha cara? Está querendo tirar sarro na minha cara? Falei, não, senhor. O senhor é um pastor? Sim, eu sou um pastor. Eu tenho curso de teologia. Falei, ótimo. Por isso que ele andava sem Bíblia, né? É, doutor. Aí, então, falei, mas pelo menos o senhor seja educado. Leia só mais uma vez, mas leia devagar, prestando atenção no contexto do texto. Leia de novo. Faça isso mais uma vez. Ele começou a ler. Disse Jesus, eu falei, devagar. Eu sou o caminho. Eu fui fazendo assim, e ele foi acompanhando. Eu sou o caminho, ele dizia, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, falei, vai ou vem. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu falei, mas o senhor disse 6 vezes, está lendo a 7ª, e se eu não interfiro, o senhor ia ler errado de novo. O senhor ia dizer, ninguém vai, mas aí está dizendo, ninguém vem. Não, mas eu falo assim para que o povo me entenda melhor. Eu falei, tudo bem, se eu quero que o senhor suba, está aí o morro aí, ó. Se eu quero que o senhor suba, eu digo para o senhor desça, o senhor vai me entender? Irmão, ele iradamente fechou a Bíblia e arrumou ela em cima de uma mesa, que quase partiu a mesa do irmão. Levantou e desapareceu, e deixou o lobo lá, matando a ovelha dele, ensinando a ovelha dele errado. É? Não. São João 14, versículo 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, estou dando a sequência, eu vou até o 11. Né? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que foi que Jesus disse para ele?
Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê quem? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí as obras que eu faço, não sou eu quem as faço, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem é o Pai? O Espírito Santo. Foi esse que o gerou. Porque quando Maria se achou grávida do Espírito Santo, José era um homem justo e não a querendo infamar ou torná-la infame, ocultou ela, intentou deixá-la secretamente. E ao invés dele sair tagarelando, ele saiu ponderando. Ponderar é analisar, avaliar, prescrutar, examinar, e ele, naquele espírito correto, buscando em Deus uma resposta para o fato, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em sonhos, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Do Espírito Santo. Então, quem é o pai de Jesus? O Espírito Santo. E despertando José do sono, recebeu a Maria, sua mulher. Contudo, não a conheceu, não teve um ato sexual com ela, até que deu à luz seu filho primogênito. Era primogênito de Maria, de Deus era unigênito. São João 3,16 nos afirma isso. Amém? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era o unigênito de Deus, mas de Maria era primogênito. A quem deu à luz seu filho primogênito, a quem pôs por nome Jesus. Yehoshua, ou Yehoshua, como você queira dizer, que significa Jeová Salvador. Esse era o seu nome. Ou melhor, um de seus títulos, porque nome é Jesus. Por isso, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E qual é o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo? Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando por onde? Jerusalém. Por isso, ficai em Jerusalém. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Chegou aqui? Amém.
Então aqui tem que ser do mesmo jeito. Aí dizem por aí, a teologia. Pedro errou. Jesus mandou ele fazer assim, ele fez assim. Será que errou? Foi Pedro ou foi o Espírito Santo? Ora, Pedro estava exatamente em Jerusalém, conforme a palavra lhe mandava fazer, no cenáculo com apenas umas em torno. Aí entra naquela pergunta que eu estava falando com vocês ali dentro. Entenderam? Que dizem que nós, os denominacionais, dizem que nós erramos também, porque nós afirmamos que ele tinha 120. E a expressão lá diz, né? Em torno, por volta de 120. Aproximadamente 120. Ou quase 120. Ele diz, esse quase diz que é menos. Mentira. Esse quase não diz que é menos. Diz que é aproximado. Mais ou menos. Quase pode representar mais ou menos. Pode ser 120, ou 118, ou 119, ou pode ser 121. É quase. Mas nós cantamos. 120 homens no cenáculo oravam, de joelhos buscando o poder. De repente, quando todos esperavam, Deus mandou fogo que os fez estremecer. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando do altar. Mas vocês estão fracos. Para que esta igreja tenha nova vida, vem, ó Deus, o seu poder manifestar. Ó irmãos, misericórdia. Eu vou falar mais 30 minutos só, tá? Hoje é dia de consagração. Bom, irmãos, nós não fomos nem um parágrafo. Agora, queremos ler um pouquinho mais adiante nesta escritura agora, São João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, sendo que a correta tradução lá é mais. Se você deseja examinar, maiores do que estas, ou mais do que estas, farão, porque eu vou para o Pai. Se ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria, e isto correto? Outra escritura diz, se eu não for, o Consolador não virá. João 16, versículo 7. Mas se eu for, voltarei novamente e estarei convosco, mesmo em vós. Bem, é Deus contigo, e você primeiro, com você em Cristo, em você, é Deus contigo, em você primeiro, com você em Cristo, e você no Espírito Santo. Deus em você. Naquele dia conhecereis que eu estou em vós, vós em mim, e eu em vós. Amém? Parágrafo 50 ou 66. É só aqui. Nós vamos falar aqui. O que você leu? O que nós lemos? Tudo. Por quê? Porque tudo o Espírito Santo dirigiu. Eu creio nele. Você crê? Ele fala em línguas, ele profetiza, ele interpreta, ele cura o enfermo, ele liberta o oprimido, ele faz maravilhas entre nós. Ele é Deus, único,
único. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. Pois é, mas é só o 17. Estou falando de único. Unidade da fé. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O mesmo Deus, reinando por sobre você, intercedendo por você lá no propiciatório e vivendo em você. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento